Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um ao vivo aqui com vocês. Meu nome é Mariana, sou nutricionista. Seja muito bem-vindo à nossa live. E hoje a gente vai falar se existe alimentos que fazem engordar. Tem uma gatinha aqui chorando, não sei se você tá ouvindo aí. A gatinha tá gritando a todo momento aqui, mas a gente vai fazer a nossa live assim. Aos berros do gatinho aqui. Então, gente, a gente vai falar hoje se existem alimentos que fazem engordar. Para quem está acompanhando aqui pelo Facebook, pelo YouTube, tá vendo aí o slide, né? E eu vou estar aqui, a gente vai estar trazendo esse assunto aqui hoje. Antes, né, da gente estar iniciando, gostaria que você fizesse aí uma reflexão se existem esses alimentos ou não. Talvez você já tenha uma resposta aí, né? Talvez você já esteja pensando, poxa, né, existe ou não existe, não sei qual é o seu nível de entendimento em relação a quais são esses, né, ao conhecimento, né, em relação aos alimentos que engordam ou não, quais são as suas percepções em relação a isso. Mas eu gostaria que você parasse um pouquinho e analisasse quais são os motivos que levam você a acreditar que os alimentos eles são responsáveis pelo ganho de peso. Nossa, esse gatinho tá tirando minha atenção, minha concentração aqui. Ai, meu Deus. Mas vamos tentar manter o foco aqui, né? Que o gatinho tá querendo tirar a concentração. Então, gente, quais são os motivos que levam a gente a acreditar? Bom, existe inúmeras informações. Talvez, né, você se responder nesse momento, mas eu já ouvi fulano de tal falando, né, eu já ouvi isso, eu já ouvi aquilo, eu já li isso, eu já li aquilo, que fala que o alimento tal engorda, que alimento assim, né, faz a gente ganhar peso. Mas eu quero que estimular você a pensar, justamente para que você, né, descubra ou veja de onde são essas fontes, da onde a gente, né, carrega essas informações, como que nós recebemos elas. E como que essas informações influenciam hoje ou nas nossas escolhas alimentares, ou quem sabe na forma como a gente se relaciona com o alimento. Às vezes a gente consome, por exemplo, um chocolate e a gente já se sente culpado achando que aquele chocolate vai fazer com que a gente ganhe peso. A gente come uma coxinha e já se sente mal achando que aquela coxinha vai fazer com que a gente ganhe peso. Então, essas informações, elas às vezes mudam a forma como a gente lida com a nossa alimentação. E é sobre isso que eu quero falar aqui. E então, será que existe alimentos que engordam? Será que não existe? Será que isso é mito? Será que isso é verdade? Bom, o fato é que o que realmente faz com que a gente ganhe peso é a forma como a gente se relaciona com o alimento. Isso quer dizer o quê? Um chocolate, ele vai fazer você ganhar peso? Você comer um pedacinho de chocolate vai fazer com que você ganhe peso? Isso é uma informação muito rasa. Isso é algo muito, digamos assim, particular. Dentro de um contexto, um pedacinho de chocolate, ele não vai fazer você ganhar peso. Dentro de um contexto onde a gente estuda, né, todo o seu contexto alimentar, um chocolatezinho não vai fazer você ganhar peso. Mas a forma como você se relaciona com esse chocolate, o que eu quero dizer com isso? A forma como você, né, digamos assim, que você vê chocolate, você quer comer, né, uma barra de chocolate de uma vez, isso sim vai fazer, né, o exagero vai fazer com que a gente acabe ganhando peso. É diferente entre a gente comer uma barra de chocolate dentro de um contexto de uma alimentação, né, de todo um dia a dia, né, do nosso dia a dia ali na nossa alimentação, entre a gente querer comer uma barra de chocolate todos os dias, ou, né, se eu já tenho ali vários exageros na minha alimentação, e aí ter mais uma ali, né, no caso o chocolate, que é o exemplo que eu estou citando aqui. Então, o que nos leva a acreditar que um alimento isolado vai fazer com que a gente ganhe peso? Ou com que um alimento isolado vai fazer com que a gente perca peso? É justamente a falta de entendimento que existe um contexto na alimentação. E aí muitas pessoas falham em não entender todo esse contexto. Pega um alimento fora de um contexto alimentar, insere aquele alimento, né, em algo e faz com que você acredite que aquele alimento faz com que você ganhe peso, sendo que existe um contexto.
E esse contexto ele é muito mais importante do que o fato isolado em si, do que o alimento isolado em si. E aí a gente percebe, né, dentro dessas mudanças, dessas formas de informações que a gente recebe, o que que acontece? Há uma enorme mudança no comportamento alimentar da população em geral. Então a gente vê hoje muitas pessoas com sobrepeso, com obesidade, o aumento vem crescente cada vez mais. Falta de informação seria, né, digamos assim, se for para as pessoas entender que tal alimento engorda, que tal alimento emagrece, por si só faria elas deixarem de comer, faria com que elas não ganhassem peso ou com que perdesse peso. Tantas dietas que existem ajudaria muito mais as pessoas a perder peso. Só que não é o simples fato de entender que o alimento vai engordar ou que aquilo em si vai fazer com que você ganhe mais peso. Não é isso. Justamente o que muda é o nosso comportamento. E o que vem mudando hoje, atualmente, é o comportamento sobre essa nutrição reducionista, né, que reduz o alimento a apenas calorias, e o alimento não é só calorias. Então isso é a grande culpa das informações que vêm sendo levadas de maneira errada, de